Muito boa tarde a todos. Espero que me consigam ver e ouvir adequadamente. Não sei se é o caso, mas acabo por saudar e por dar as boas-vindas a todos pela presença na tarde de hoje. Sei que acabou por ser um convite numa hora que surgiu de uma forma um pouco atípica, porque normalmente costumo marcar para o final de tarde, mas acho que este tema também não poderia deixar de ser falado e qualquer pessoa depois vai acabar por poder ter acesso ao vídeo que eu aqui puder disponibilizar já depois do direto. Ora bem, como todos vocês terão tido conhecimento no dia de ontem, nós tivemos o sismo que ocorreu em território turco, mas que afetou também outras áreas vizinhas da Turquia, que fazem fronteira com a Turquia, nomeadamente a Síria, e também, de certa forma, e já um pouco ali perto, também afetou um pouco o Líbano. O que eu gostaria de dizer relativamente a esta situação, bom, para já não sou propriamente especialista em sismos, portanto não vou estar aqui a aprofundar ou a especular causas e explicações, porque isso eu acredito que a comunicação social já o tem feito, de forma até relativamente exaustiva, já todos percebemos que, de facto, foi um sismo de uma magnitude bastante elevada e que não só foi de uma magnitude bastante elevada, como há também uma explicação para aquela zona onde se encontram naturalmente os países e as localidades relativamente afetadas. Ainda assim, não deixou de ser um sismo extremamente violento, que, para todos os efeitos, veio a colocar desafios e também algumas pressões sobre o tipo de construção na Turquia, que já era subejamente conhecida há décadas, aquela forma de construção que facilita, de certa forma, que num caso do sismo, que mesmo que não seja absolutamente violento, mas que seja significativo que tenhamos várias construções que desabem. Isso já sabemos. Há algo com que alguns especialistas, por exemplo, se interrogam em Portugal, porque em Portugal tudo o que seja relacionado com construção tem de ter, cumprir e preencher os requisitos relativamente à proteção antissísmica. Muito se especula de que em Portugal é um pouco como um fenómeno que já foi identificado em Itália, não sabendo até que ponto é generalizado, mas que já foi identificado que existe em Itália, de que apesar de existir esse requisito de ter sempre o sistema na altura da construção que seja antissísmico, ninguém em concreto, ou pelo menos o cidadão comum, não sabe em concreto o que é que isso significa. A pessoa, quando compra uma casa, vê que a casa está lá a dizer que preenche os requisitos, mas agora, em que é que isso consiste verdadeiramente? Bom, não consiste, para quase certeza, naquilo que existe no Japão e que se verifica no Japão, nomeadamente que o edifício já é feito intencionalmente para poder abanar, para poder ser agitado, mas mesmo perante os sismos mais violentos, o edifício não desabar. Isto existe no Japão, há várias filmagens disto mesmo, vários vídeos de sismos no Japão que demonstram que isto acontece. Em Portugal é um pouco o elefante na sala do qual ninguém quer falar. As pessoas presumem que sim, que existe proteção antissísmica, mas o que é isso de proteção dos edifícios durante o processo de construção para a resistência a sismos? Portanto, é para resistir a sismos até escala 3, escala 4, ou seja, relativamente baixos, ou estamos a falar de uma proteção antissísmica que funcione para outro tipo de intensidade e praticamente intensidade elevada como aquele do sismo que ocorreu na Turquia. É que se de facto nós falarmos ahm, de uma proteção leve, bom, então um sismo em Portugal poderá acabar por trazer algumas consequências semelhantes àquelas que aconteceram na Turquia, eventualmente não naquela magnitude, mas que poderá acontecer. À partida, eu, enquanto leigo, olho para os edifícios em Portugal e, quer dizer, eu acho que aquilo está bem sustentado, não é? Agora, o problema é que o meu achismo não faz ciência e não faz, e vale zero em engenharia, não é? E eu vejo muitos edifícios, por exemplo, o que eu conheço da Turquia é Istambul, naturalmente que há edifícios para todos os gostos, há muitos que eu olho e vejo, bom, não sei como é que isto se aguenta, mas também há outros que eu olho e vejo que, bom, isto realmente parece estar bem construído. Agora, voltamos à questão inicial.
O meu achismo, a minha opinião, a minha formação em engenharia é zero. Portanto, a minha opinião sobre este tema decorre do senso comum. Portanto, como se fosse um cidadão comum, o que, volto a dizer, vale zero. É apenas uma opinião que, perante um facto, tem logo e confrontado com a evidência científica, pode logo acabar por ser completamente derrubado. Mas aquilo que eu gostaria de dizer também para todos os efeitos, portanto, eu não quero estar aqui a dar este, este tipo de opinião, como se estivesse aqui agora a armar-me em especialista sobre uma área na qual eu seguramente não domino, mas posso dizer que agora sim se diz muito relativamente à situação de construção que existe na Turquia. E eu vejo também alguns especialistas a dizer que, de facto, aquele tipo de construção era propício a que o desastre ocorresse de uma forma ainda mais forte e ainda mais significativa. Portanto, isto agora, e nós vemos pelo tipo de devastação que um sismo de 7,5 na Turquia, nós percebemos o nível de destruição que causou e depois quando comparamos, por exemplo, com o tipo de construção que existe no Japão, eu sei que estou a comparar com o topo de gama, digamos assim, para todos os efeitos, acaba por ter um nível de devastação muito maior que aquilo que aconteceu na Turquia. O Sr. António CM, e eu volto a dar as minhas boas-tardes a todos aqueles que forem entrando, e também aproveitar a deixa aqui do Sr. David Correia, que de facto deixa as condolências às famílias turcas e sírias, e claro que devemos prestar o nosso respeito e tributo a pessoas que acabaram por responder perante um fenómeno da natureza. E eu às vezes, quando falo aqui da situação da Ucrânia, é certo que a Ucrânia não está sob placas tectónicas, nem temos à partida essa situação, mas um sismo de maior intensidade num local relativamente próximo à Ucrânia, poderá, de repente, como eu tenho sempre insistido aqui, inverter a situação no terreno. Portanto, ou seja, porquê? Porque pode de alguma forma contribuir para dizimar ou para causar certo tipo de efeitos por parte contra aqueles que estão no terreno e que estão neste momento. Por exemplo, a Rússia está numa situação de clara vantagem e subitamente de um momento para o outro pode inverter-se e pode virar. Portanto, quando eu digo fenómenos da natureza completamente inesperados, que não sejam controlados pelo homem e que podem mudar o curso do conflito na Ucrânia, eu estou a referir-me a este tipo de situações. Portanto, e a verdade é que elas aconteceram na Turquia. Curiosamente, acaba por acontecer numa zona que visa a cidade de Gaziantep. Para muitos que não estão familiarizados, se calhar para alguns que no âmbito do desporto possam estar mais familiarizados com o nome da cidade, porque já tivemos vários jogadores portugueses a jogar na equipa local do Gaziantepspor, e mesmo também no basquetebol, portanto, acabam por ter, em outras modalidades, a cidade de Gaziantep acaba por ter ali uma presença significativa. Mas, para aqueles também que estão ao corrente deste nome, Gaziantep é também uma cidade que fica junto à fronteira com a Síria e que, durante muito tempo, sempre foi conhecida como sendo um local de um entreposto, que funcionava como entreposto comercial para a aquisição de petróleo ao Estado Islâmico. Ou seja, não só era um entreposto a nível de tráfico de combustíveis e através do qual também a Turquia se obtinha combustíveis, que muitas vezes eram transferidos, por exemplo, pelo Estado Islâmico, como, para todos os efeitos, também era conhecida como sendo uma cidade com muita vida económica, fruto da circulação de sírios e de turcos naquela zona fronteiriça. Portanto, quem acompanha o conflito na Síria e o papel do Estado Islâmico naquela zona, esta cidade de Gaziantep acaba por ter algum significado. Alepo também já acabou por ser uma cidade afetada, estamos a falar da segunda maior cidade síria depois de Damasco, e portanto nós falamos de uma localidade que acaba por ter também uma importância estratégica e que curiosamente acabou por ser uma localidade afetada. Agora, o Sr. António CM acaba por tocar num ponto que eu já vi que tem sido veiculado em alguns meios. Por exemplo, em alguns meios de comunicação social da Turquia, ontem,
houve, de facto, alguma informação que começou a circular nos meios de comunicação social da Turquia. O Sr. António Cem diz que há bombas de profundidade que fazem os mesmos efeitos. E houve, na Turquia, começou alguma comunicação social a veicular que, de facto, o sismo que ocorreu ontem e naquele local, na verdade, não se tratou de um símbolo, não se tratou de um não se tratou de um sismo, mas tratou-se de um rebentamento de uma bomba nuclear na profundidade. Claro que alguma comunicação social turca apressou-se a avançar com esta hipótese, a especulação aumentou significativamente, mas depois veio também um conjunto de especialistas a dizerem que, embora os efeitos possam ser causados na mesma medida que um sismo desta magnitude, se de facto se tratasse do rebentamento de uma bomba nuclear ou de algo que fosse acionado e acionado em profundidade no subsolo, se tratasse de alguma bomba nuclear que esse rebentamento e esse sismo faria vir ao de cima também substâncias radioativas. E que isso, para todos os efeitos, não se verificou na Turquia e que será um dos elementos que será decisivo por parte dos especialistas que também foram ouvidos depois pela imprensa turca, que acabam por afastar o cenário de ter havido essa mesma explosão. Portanto, eu sei que se calhar em alguns fóruns isto vai discutir-se, isto vai ser sugerido, mas para todos os efeitos, o facto de não haver matéria radioativa à superfície e na atmosfera como consequência natural posterior, faz com que os especialistas afastem e descartem a hipótese de utilização ou de rebentamento de uma bomba nuclear no subsolo ou em profundidade. Portanto, à partida digo eu, porque nós nunca sabemos das coisas, mas eu diria que este cenário, neste momento, é muito pouco provável e, de facto, tratou-se de um sismo e também, como diz aqui o Sr. Jorge Pereira, dificilmente existiriam outras réplicas como efetivamente acabou por se verificar e por acontecer, numa escala menor, mas acabou por se verificar. Portanto, neste momento, apesar de a imprensa, e atenção, estou a falar de imprensa, não estou a falar de grupos de Telegram, não estou a falar de fóruns na Dark Web, não. Estou a falar de alguma imprensa estava a avançar com esta hipótese e a dizer que, de facto, poderia ter sido isto, e, claro, a avançar a hipótese de eles não nos querem dizer nada, mas, no fundo, foram eles que provocaram isto. Pronto. E foram depois também ouvidos especialistas que descartaram essa hipótese e, pronto, por vários elementos. Só para vocês saberem que, efetivamente, vão cruzar-se com este tipo de informação em redes sociais, etc., e que, para todos os efeitos, não fará sentido, neste momento, sugerir que isso tenha acontecido dessa maneira. Muito obrigado também, senhora Marília Gonçalves. Mas, para todos os efeitos, houve um sismo, um terrível sismo. Ainda hoje não foi possível chegar a um número definitivo de mortes que possam ter efetivamente sido registadas em toda aquela região afetada, mas já há aqui elementos que importa perguntar e compreender de que forma é que eles podem afetar o futuro da política turca. Bom, em primeiro lugar, e porque é que eu estou a concentrar o meu argumento na questão da política turca e não coloco esse argumento na questão da política síria? Bom, porque a política síria, neste momento, ainda não chegou a uma situação em que se consigam realizar eleições a nível nacional de forma total, mas para todos os efeitos também importa perceber que mesmo na Síria o tipo de oposição ou de aproveitamento político de alguma oposição a Bashar al-Assad era muito menos provável que pudesse trazer algum tipo de resultado face do que quando comparado com aquele que se verifica na Turquia. E porquê? Porque a Turquia vai ter eleições no próximo mês de maio. Estamos a falar daqui a sensivelmente 3 meses. São eleições muito importantes para todos os efeitos e são muito importantes porque nós falamos de um membro da NATO, nós falamos de um dos Estados com maior população e que, para todos os efeitos,
é aliado e membro da NATO, tem uma relação privilegiadíssima com a União Europeia e também com o espaço Schengen e uma situação de instabilidade. É uma potência regional a todos os níveis, não só económico, mas também a nível político e geopolítico, pela zona onde se encontra, portanto, todas as virtudes que tem a Turquia. E depois tem uma outra situação muito específica, é que um cenário de instabilidade na Turquia, e eu recordo que a história da Turquia eu digo porque também já investiguei a questão da Turquia, o sistema político da Turquia, tenho até um artigo científico publicado sobre o funcionamento do sistema político da Turquia, portanto, conheço basicamente como é que a Turquia chegou àquilo que é hoje. E a Turquia foi um país que depois de Mustafa Kemal, muito boa parte da sua história foi feita de golpes de Estado, ditaduras militares, ditaduras civis, golpes de Estado e por aí fora. Ou seja, este quadro de instabilidade, neste momento, pode comprometer a estabilidade também da aliança, pode comprometer a estabilidade regional e numa região, sobretudo, que acaba por ser de certa forma afetada pelo conflito na Ucrânia, quer a nível humanitário, quer também a nível económico e militar. A verdade é que nós olhamos para a Turquia e qualquer situação de instabilidade que se possa verificar no país pode fazer com que todo um conjunto de outros países e de economias e de políticas mergulhem também em alguma instabilidade, nomeadamente também falando, por exemplo, na Rússia. A Rússia não tem qualquer interesse, tal como a União Europeia, em ver um cenário de instabilidade na Turquia. Quando eu digo instabilidade, não é mera alternância de poder, é instabilidade política e social. É um país dividido em tensão e com a possibilidade de poder escalar aquela tensão por um conflito. Portanto, estamos a falar de um conflito civil. Portanto, estamos a falar de contextos um pouco diferentes. Mas aquilo que eu estou a dizer é que nós vamos ter eleições em maio. E as eleições, além de serem eleições presidenciais, são realizadas também no mesmo dia eleições parlamentares. Qual é a situação da Turquia neste momento? Erdogan e o seu partido, o AKP, estão no poder já há 20 anos. Este é o 21º ano em que tanto Erdogan como o AKP estão no poder, ou seja, deste ponto de vista há alguma estabilidade política e ao nível da governação, porque mantém-se sempre o mesmo líder, apoiado mais ou menos pelas mesmas personalidades, e isto permite conferir alguma estabilidade também a nível económico, em negociações internacionais e tudo mais. Erdogan pertence à família de, digamos assim, em termos de partidos políticos, se nós quisermos fazer uma comparação relativamente àquilo que nós estamos habituados a falar, desde partidos de esquerda, partidos de direita, nós percebemos que o AKP de Erdogan pertence à direita. Não é extrema-direita, não é centro-direita. É um partido conservador, é um partido de direita em todos os aspectos que acaba por governar a sociedade e depois Erdogan vai concorrer tendo como principal adversário o CHP, que é um partido de centro-esquerda, portanto era um partido que se estivesse, que basicamente, de alguma forma traduzido, dá qualquer coisa como se fosse um partido socialista. Portanto, nós temos o PS lá do sítio a concorrer mais ou menos com aquilo que é um partido conservador, que se identificaria mais ou menos naquilo que é o CDS, ou que era o CDS. Portanto, era mais ou menos dentro disso que está o AKP, fazendo uma comparação assim abrupta, digamos assim, das coisas, mas o CHP, o Partido Socialista, que de facto tem uma boa representação parlamentar e tem um bom candidato, um candidato muito interessante para concorrer contra Erdogan, para todos os efeitos, mantém relações privilegiadas e próximas com aquilo que é os partidos socialistas de vários pontos europeus. Depois também é curioso, porque nós temos um outro partido que é o HDP, e que basicamente é um partido que é uma espécie de bloco de esquerda, mas é um bloco de esquerda que também junta as causas ambientalistas e tudo mais. E se vocês forem ver o símbolo do HDP, vocês vão ver que as semelhanças
com o PAN são absurdas. Portanto, não sei quem é que criou o símbolo primeiro, mas alguém teve que ter criado o símbolo porque parecem gêmeos os símbolos e, por acaso, depois, ao nível da ideologia, eu acho que o HDP até é mais amplo, no sentido de se concentrar mais, de se identificar mais como se fosse um partido de esquerda ou de extrema esquerda do que propriamente como se fosse o PAN, que é aquela coisa híbrida, que nem é esquerda, nem é direita, não é centro, mas depois parece uma fotocópia do Bloco, sem tirar nem pôr em todas as matérias. Pronto. Era só para vos dar o conhecimento deste tipo de realidade política que nós temos na Turquia. Qual é que é então, neste momento, a situação de Erdogan? Bom, desde já o AKP, neste momento, tem um controlo no Parlamento que, de certa forma, lhe dá alguma estabilidade porque controla uma série de assentos, portanto, estamos a falar, controla cerca de 286 mandatos, tem vindo a perder de eleição para eleição, mas, por outro lado, também o pior resultado que conseguiu foi em 2015, nas parlamentares de 2015, que foram 258 deputados, e Erdogan controla com muita facilidade, pelo menos, uma maioria de perto de 2 terços. Não são 2 terços, mas são pelo menos, cedem pelo menos a maioria absoluta, portanto, goza de uma maioria confortável, tem 286. Aquilo que eu gostaria de vos dizer sobre isso é que um partido que tem esta maioria, neste momento, encontra-se mais ou menos numa posição de poder perder essa maioria absoluta. É certo que o AKP está numa situação de vantagem seguríssima, tem vários, entre mais ou menos 7 a 10 pontos de avanço sobre o Partido Republicano, portanto, que é basicamente o partido que corresponde ao partido de centro-esquerda, ao Partido Socialista na Turquia, tem uma vantagem ainda significativa, mas essa vantagem pode não ser suficiente para conseguir manter a maioria absoluta. E um partido sem maioria absoluta, quando estamos a falar que as intenções de voto neste momento no AKP andam em torno entre os 30% a 35%, essa maioria absoluta pode estar comprometida, neste caso na Turquia, mesmo que haja depois, posteriormente, lugar a coligações. Mas, mais crítico ainda, está o próprio presidente Erdogan, porque o seu principal rival, que é o líder, lá está, do CHP, chama-se Kemal Kılıçdaroğlu, e o Kemal Kılıçdaroğlu encontra-se neste momento nas sondagens perante uma hipotética segunda volta, que é possível que possa acontecer, essa segunda volta, aliás, cada vez é mais provável que possa acontecer. Existindo segunda volta, Erdogan não aparece como sendo o favorito nas sondagens. Erdogan aparece favorito perante a maioria dos candidatos que possam disputar com ele uma segunda volta. Aparece aí sim com essa vantagem, portanto, venceria com qualquer adversário, menos contra Kılıçdaroğlu. E Kılıçdaroğlu, se de facto tem essa vantagem e Kılıçdaroğlu está, de facto, como se fosse a liderar as sondagens neste momento na Turquia, neste momento e não só, já há vários meses que eu acompanho as sondagens na Turquia e que me apercebo que Kılıçdaroğlu é uma personalidade que está efetivamente a surgir como se fosse alguém verdadeiramente significativo e alguém que é visto como uma esperança para conseguir afastar Recep Tayyip Erdogan. Ou seja, claro que na União Europeia muita gente faria força para que Erdogan fosse substituído por Kılıçdaroğlu, por todas as razões e mais algumas, mas não seja pela tentativa de afastar Erdogan, com tudo o que isso significava, mas como também pelo facto de Kılıçdaroğlu simbolizar alguém com um tipo de ideais muito mais próximos daquilo que é a corrente dominante na União Europeia.
neste momento, a reeleição de Erdogan está em risco, está mesmo em risco, e, para todos os efeitos, também uma maioria absoluta no Parlamento turco também está em risco. Ou seja, como a senhora Susana Rodrigues aqui diz, num cenário de virada à esquerda na Turquia, quais as possíveis consequências para a Europa? Bom, desde logo, eu julgo que a principal questão, o principal aspecto com que nós nos deveríamos preocupar num contexto desta natureza seria relacionado com os fluxos migratórios. A Turquia está numa posição muito delicada em termos geopolíticos porque faz fronteira com a Síria, é o primeiro, digamos assim, local que acaba por acolher migrantes e refugiados de todos os países do Médio Oriente. Nós podemos falar desde o Iraque, podemos falar não só da Síria, podemos falar do Líbano, podemos falar do Afeganistão, ou seja, isto chega até o Afeganistão, há até a possibilidade de serem os turcos os primeiros a acolher este tipo de refugiados, e depois falamos ainda também do Cáucaso. Ou seja, o Cáucaso, para todos os efeitos, havendo tensão política entre a Arménia e Azerbaijão, a Turquia é logo o alvo imediato que se segue. E a partir do momento em que exista um esforço por parte da Turquia para acolher este tipo de pessoas no seu terreno, como aliás isso se está a verificar, e que Erdogan já tem de dar a cara para responder às pessoas por que razão é que neste momento se encontram 4 milhões de sírios em território turco que querem não ficar sequer na Turquia, mas querem vir para a Europa, por que motivo é que não os deixam vir para a Europa, e Erdogan já tem de conseguir dar uma resposta a isso. Portanto, ou seja, é uma situação extremamente delicada, e sendo que Kilic Daroglu é de facto um tipo político que olha para as questões das minorias, para as questões das migrações, eu acredito que logo aqui a Turquia poderia ter uma possibilidade de acolhimento de minorias e de outro tipo de migrantes que mais tarde ou mais cedo os pudesse levar a tentar fazer algum esforço de aproximação com a União Europeia para assegurar que a Turquia ou não vai ter a pressão dos migrantes e dos refugiados, apesar da pressão popular nesse sentido, ora que a União Europeia tem de dar uma resposta. Pois, a questão é essa, Sr. António, é que a União Europeia de facto deu 3 mil milhões à Turquia para não deixar entrar milhões de migrantes, mas a Turquia neste momento 3 mil milhões não são suficientes, porque a pressão popular diz muito. Portanto, importa desde logo aqui perceber qual é que vai ser a abordagem de Kilic Daroglu se vencer as eleições presidenciais na Turquia, num quadro desta natureza. Depois, nós temos eventualmente uma abertura por parte da Turquia para tentar introduzir e implementar reformas no país para poder possibilitar a adesão da Turquia à União Europeia. A adesão da Turquia à União Europeia é um sonho que existe dos turcos, claro. É um sonho que existe desde há décadas. A Turquia, salvo erro, já iniciou o processo. Eu julgo que ainda Erdogan não tinha chegado ao poder. Portanto, nós estamos a falar há mais de 20 anos que as primeiras conversações com a União Europeia, entre Bruxelas e Ankara, tiveram início, mas até hoje, lá está, a Turquia não consegue implementar reformas suficientes para fazer com que a Turquia, para fazer com que cumprisse os critérios que justificassem a adesão da Turquia à União Europeia. Depois temos outra questão, algo que poderia mudar seria, de facto, a questão a nível dos valores, nomeadamente quanto ao uso do véu islâmico. Foi com Erdogan que voltou a ser obrigatório em certos contextos, desde a universidade, determinadas universidades, a determinados locais. Portanto, logo por aí nós temos uma tremenda mudança que pode ajudar a essa aproximação com vista a trazer a Turquia para a União Europeia. Eu, muito honestamente, com base naquilo que conheço da Turquia, conheço dos turcos, conheço da história deles, eu acho que até vai ser mais prejudicial para os turcos do que propriamente para a União Europeia. Porque a União Europeia terá de se preocupar com a situação, quer do espaço Schengen, quer também com a situação migratória, primordialmente com isso, mas depois a Turquia tem um nível económico, tem uma forma de economia específica
e que faz com que tenha um conjunto de aspectos que à partida parecem ser contraditórios ou que seriam contraditórios em qualquer outra economia, mas que na Turquia funcionam e têm funcionado muito bem, fruto dos traços que de facto caracterizam a economia turca. Nomeadamente, a Turquia é um raro caso de país que tem uma inflação preocupante. A Turquia tem um nível de inflação acima dos 80%. Portanto, se nós aqui andamos já a questionar-nos e a fazer contas à vida com uma inflação de 7%, que é elevada, imagine o que é ter uma economia com uma inflação de mais de 80%. Erdogan anda com esse problema já há mais de um ano para tentar resolver e depois, ao mesmo tempo, assegura crescimento económico. Ou seja, apesar de ter uma inflação crítica, consegue assegurar crescimento económico. A economia continua a funcionar e continua a funcionar porque muita dessa economia funciona mais como funciona uma economia no Médio Oriente, no plano informal. Muitas vezes as empresas e os negócios são explorados ao nível familiar, mesmo a contratação de funcionários são mais membros da família, amigos próximos, do que propriamente outro tipo de economias que aqui facilmente se sentirem. Ou seja, as pessoas conseguem manter um nível de informalidade que paradoxalmente acaba por ser o que consegue sustentar ainda a economia e não a lançar para o abismo total. Portanto, como é que a adaptação à União Europeia poderia favorecer a Turquia neste aspecto? Sinceramente, eu acho que não favorece a Turquia nada, porque a Turquia iria ter de operar uma revolução completa na sua economia. Mas a verdade é que Kılıçdaroğlu tem essa intenção. Uma das ambições do seu partido é exatamente a adesão à União Europeia. Portanto, é pró-europeu, defende este tipo de valores. Portanto, eu acho que logo aí seria essa grande pressão. Relativamente ao conflito na Ucrânia, nós também poderíamos ter aqui algum afastamento por parte de Kılıçdaroğlu face à Rússia. A Rússia, porque a Turquia com Erdogan, Erdogan é um jogador, é um estratega, não há a menor dúvida disso, porque Erdogan consegue manter-se como aliado da NATO, consegue apoiar a Ucrânia e ao mesmo tempo consegue ser aliado da Rússia e apoiar a Rússia. Não é fácil de toda pessoa, um estadista como o estadista turco conseguir manter isto, apesar, e aquilo que sofre por parte do exterior é algumas bocas, portanto não são ameaças de ou você corta já o negócio ou nós as relações com a Rússia ou nós cortamos já tudo consigo, nem pensar nisso. Portanto, Erdogan consegue aproveitar a importância que a Turquia tem em todo o tipo de alianças e acordos em que está presente, mas ao mesmo tempo consegue não abandonar os seus aliados de sempre, nomeadamente os russos, que curiosamente durante séculos os russos e os turcos, através do Império Otomano, sempre foram tremendos rivais. Aliás, a Crimeia sempre foi disputada por russos e por turcos, por exemplo, sempre mantiveram esta rivalidade. Com o final da Primeira Guerra Mundial, a coisa começou a mudar de certa forma. Mas a verdade é que, neste momento, Erdogan tem um grave problema. É que tem vários problemas. Para já, dá resposta à situação migratória do país, conseguir inverter a economia, a situação económica que tem nacional, porque chega a um ponto em que, por mais que a economia seja informal, há aspectos em que as pessoas simplesmente não conseguem mais aguentar pagamento de rendas, mesmo pagamento de salários, que os salários não acompanham como devem calcular, o que significa que depois muitos também preferem não trabalhar do que estar a trabalhar e não ganhar o suficiente. Um abraço também para o AMBO, a senhora Aristides Lucamba Casaco, José Casaco, muito obrigado, seja bem-vindo e um abraço para Angola e para todos os angolanos. Mas, voltando outra vez à questão de Erdogan, Erdogan tem pelo menos estes dois problemas para resolver. Boa tarde, Maria, também. E bem-vinda. E Erdogan agora caiu. Lá está, eu volto a insistir numa leitura que todos deveriam ler para terem. Poderiam também, de certa forma, ler para conseguir compreender como é que este tipo de incidentes, como o sismo de ontem, podem alterar o panorama político no país. Eu sugiro outra vez a leitura de Naomi Klein, A Doutrina de Choque. Ou seja, o que Naomi Klein vem dizer é que, um abraço também para Cabo Verde, Sr. Emerson Roberto, um abraço, e também para o Lubanco, em Angola, diz o Vítor Buriti da Silva. Naomi Klein, A Doutrina de Choque.
o que é que esta obra vem mostrar? Vem mostrar casos práticos de situações que de facto ocorreram, ao contexto de guerra, ao contexto de golpe de Estado, ao contexto de sismos, ou contexto assim do género, que obrigaram o Estado a introduzir, ou obrigaram o Estado, ou inspiraram o Estado, o governo na altura, a introduzir um conjunto de reformas que, a partir em condições normais, dificilmente iriam ser implementadas. Portanto, este livro é interessantíssimo. Fala desde a Rússia do Boris Yeltsin, fala também da Polónia na década de 80, fala do Brasil da década de 60 de transição para a ditadura, fala do Pinochet, portanto, fala de um conjunto de realidades, a meu ver, muito bem abordadas, um pouco por todo o mundo, e mostra como é que... fala até daquele sismo que houve em 2004 na Indonésia, se bem se recordam, acompanhado por um tsunami, e mostra como é que todos esses eventos ou obrigaram a uma mudança ou inspiraram muitos políticos a poderem aproveitar o acontecimento. Um abraço também, Sr. Nelson Nyangumbe. Um abraço para Moçambique. Muito obrigado. E isto mostra como é que esses governos aproveitaram um determinado... Boa tarde também, Sra. Maria Helga Cardoso Marques. Muito obrigado, muito obrigado. Também pela participação e pela confiança. E mostra como é que os governos aproveitaram isso para introduzir reformas. E reformas que acabaram por ser prejudiciais para as pessoas. Ora bem, o que é que eu diria relativamente a este aspecto? É que este sismo vai trazer, esta ocorrência ontem na Turquia, esta tragédia que aconteceu na Turquia, vai obrigar o presidente Erdogan a jogar aqui, de certa forma... Um abraço também para o Luxemburgo, Sr. Paulo Coelho. Muito obrigado e um abraço. Vai obrigar Erdogan a jogar o seu futuro político nas eleições que se realizam daqui a 3 meses. E como é que isso efetivamente se processa? Das duas, uma. Ou Erdogan pode aprovar um estado de emergência que se prolongue no tempo e que possa adiar as eleições até o momento em que o poder entender que estão reunidas as condições físicas e psicológicas para que o país seja chamado a votar. Isto pode acontecer, porque estamos perante uma situação de catástrofe e a realidade social e política neste momento não é a mesma até ao domingo passado. Portanto, ela subitamente sofreu um acontecimento extremo que obrigou à alteração e à mudança de política e tomada de decisão política. Ou Erdogan socorre-se disto, ou então, muito obrigado, Vítor, por isso, um abraço, obrigado. Ou então, Erdogan tem 3 meses para mostrar que, ponto número 1, o aparelho de Estado vai conseguir prestar socorro, e vai conseguir prestar socorro de forma suficiente e de forma a conseguir as famílias e os mais desfavorecidos, aqueles que são sobreviventes e mesmo aqueles que foram falecidos, que faleceram e que foram encontrados os corpos, conseguir dar uma resposta que pelo menos não crie naquelas pessoas uma situação de abandono e de estarem lançadas à sua sorte. E porquê é que eu quero enfatizar este aspecto? Muitos talvez já não se recordem, mas aquilo que assegurou uma mudança de mentalidade no povo turco para começarem a votar no AKP e em Recep Tayyip Erdogan, em 2002, foi exatamente o sismo de 1999 na Turquia. Porque aquilo que aconteceu na Turquia em 1999 foi também um sismo, e em que o governo e o aparelho de Estado demonstraram toda a fragilidade que tinham, demonstraram que estavam impreparados e que não sabiam como responder, como dar resposta, como ajudar as pessoas na altura que foram vítimas e até o próprio país. E foi essa situação extremamente aflitiva e a forma amadora, trágica, com que o governo de então teve de abordar e teve de gerir o resultado e os efeitos trágicos daquele sismo, que Erdogan começou a aparecer como, ele e o seu partido, como um elemento muito mais credível, como um elemento que trazia respostas para tornar o Estado um Estado forte, um Estado capaz de dar resposta a todos. Portanto, a questão dos sismos podem ser decisivos em contextos eleitorais. Se Erdogan não decretar ou não declarar o estado de emergência na Turquia, e isso não servir como forma para poder, ou como fundamento para adiar as eleições,
E se Erdogan quiser manter as datas e quiser dar resposta no imediato, então Erdogan vai ter de mostrar que aquilo que aconteceu em 1999 com o outro governo, que já não se volta a repetir. Porque isso, desta vez, se ele está neste momento tremido e está à beira da exclusão e de ser substituído, então, se falhar Erdogan e o AKP, então isso poderá mesmo ser um sinal de que, categoricamente, o AKP Erdogan tem os dias contados. Portanto, neste momento, Erdogan tem esse desafio. E com o que é que Erdogan conta? Desde logo, nós temos, é algo que existe muito nos países muçulmanos e que funciona de uma forma relativamente boa, que são as cadeias informais, o equivalente, se calhar, que nós teríamos aqui de associações, IPSS, organizações de voluntários, mas nos países muçulmanos existem ao nível religioso. Portanto, são as autoridades religiosas que organizam através das várias filiais e representações em cada uma das localidades e que canalizam estas pessoas para prestar auxílio em locais que muitas vezes o poder político nem sequer lá vai. Portanto, e o AKP, Erdogan, conta com esse apoio exatamente pelo facto de ser conservador, é talvez o político neste momento na Turquia que defende um conjunto de valores muçulmanos de uma forma bastante acérrima, bastante contundente, e neste momento todas estas organizações já estão no terreno, são pró-Erdogan, a esmagadora maioria delas são pró-Erdogan e já estão no terreno a mostrar que o Estado está presente, que Erdogan está presente, que o Estado tem capacidade para. E até digo mais, não foi por acaso que Erdogan ontem, muito rapidamente, se apressou a pedir auxílio à NATO. Aquilo que poderia ser visto por alguns como uma forma de fraqueza, eu vou-vos dar um exemplo, vocês lembram-se do início, aliás, foi o que marcou logo o início de Vladimir Putin no poder, a questão do submarino nuclear, em que, na altura, os Estados Unidos ofereceram-se para prestar ajuda para aquela tripulação que estava no submarino que não conseguia vir ao céu e acabaram por morrer. E na altura o presidente russo, Vladimir Putin, disse: não, aceito, não é preciso ajuda de ninguém, nós conseguimos muito bem dar resposta, nós podemos salvar aqueles homens, e toda a gente sabe como é que as coisas acabaram. Portanto, não conseguiram dar a resposta na altura. Isto foi Vladimir Putin a entrar com o pé esquerdo definitivamente no início do seu mandato. Marcou também a sua presidência e o início da sua presidência, porque foi fortemente pressionado com base naquele tipo de decisão, quando os Estados Unidos poderiam ter a possibilidade de salvar aquela tripulação, salvar a tripulação daquele submarino, e a verdade é que isso também serve hoje como caso de escola para que se perceba que em casos de aflição, de desastres naturais, de tragédias que não sejam provocados necessariamente pelo homem, que não há rivais, não há inimigos, não há adversários. Portanto, toda a gente deve estar disposta a ajudar e também toda a gente deve estar disposta a aceitar ajuda. Às vezes, aquilo que acontece nestes contextos não é pedir ajuda à aliança militar. Aquilo que acontece muitas vezes, como a NATO, aquilo que acontece muitas vezes neste contexto é pedir ajuda global e estar aberto e receptivo a que qualquer um que queira ajudar, que consiga entrar naquele país e consiga ajudar. Mas Erdogan apressou-se imediatamente a pedir a ajuda da NATO, ou seja, dos seus aliados. Há uma intenção genuína de que aquilo que poderia ser visto como um momento para o Presidente mostrar como é que o seu país efetivamente é capaz neste momento, ao contrário daquilo que aconteceu em 1999, poderia ser visto como uma prova de fragilidade, mas isto tem de ser visto como uma prova por parte de Erdogan de que as coisas têm de correr bem. E tem de correr bem o mais rapidamente possível. E está disposto a contar com a ajuda de todos, porque se por acaso houver alguma coisa que falhe, houver algum tipo de atraso, se no que depender só do Estado, não, Erdogan, então aí vai enfrentar as consequências dessa decisão. Portanto, e lá está, Erdogan é um estratega. Eu acho que Erdogan é um gênio político porque temos de compreender a realidade política e social da Turquia para perceber como é, e também a importância geoestratégica e geopolítica da Turquia para nós percebermos como é que o peão, digamos assim, Erdogan, se move num contexto geopolítico global desta natureza, e mesmo no plano interno. E, a meu ver, esta foi mais uma jogada de mestre, porque se acontecer alguma coisa que corra menos bem, a primeira coisa que Erdogan, algum atraso, alguma forma de organização, o que quer que Erdogan possa sempre fazer,
ele pode sempre justificar qualquer atraso por nós chamarmos imediatamente os parceiros internacionais. A culpa não foi nossa. Portanto, isto, deste ponto de vista, acaba sempre por ser um elemento extremamente importante, porque mostra que Erdogan está a jogar aqui neste momento o seu futuro político. E isto das duas uma. Ou isto vai ajudar Erdogan a poder prevalecer e a poder ganhar e ampliar a sua popularidade, porque há pessoas que possam pensar, bom, ok, o tipo é conservador, tem uma relação complicada com alguns países de fora, mas, para todos os efeitos, ele consegue dar a resposta às nossas necessidades. No momento mais trágico que nós vivemos nos últimos 22, 23, 24 anos, foi Erdogan que trouxe essa resposta. Ou seja, isto pode ajudar a que, e pode obrigar até a que os partidos políticos na Turquia, de certa forma, se coíbam de poder fazer oposição a Erdogan de uma forma tão contundente como eventualmente fariam. Portanto, e Kılıçdaroğlu, temos de ver de que forma é que efetivamente Kılıçdaroğlu se vai posicionar neste tipo de incidente, mas Erdogan tem não só o aparelho de Estado, conta com a ajuda da NATO, conta com a ajuda de outros parceiros, a Rússia está não só na Turquia, como também na Síria, sobretudo na Síria, onde já conta lá com muitos militares presentes e habituados a lidar com este tipo de contextos e de situações de catástrofe. Portanto, a Rússia, a ajuda também que está a dar é extremamente importante. E, basicamente, nós temos de esperar, e depois Erdogan conta ainda com o apoio do Estado, do poder local e ainda com estas organizações religiosas de natureza informal que vão desde fornecer alimentos, vão garantir mantimentos, vão assegurar alojamento, ou seja, são estas redes informais que asseguram efetivamente que estas pessoas têm uma resposta. São estas pessoas que estão no contacto direto com isso, com todos eles. E isto vai ser extremamente importante para Erdogan em termos políticos. Portanto, este era o ponto que eu queria enfatizar. Depois, boa tarde, senhor ou senhora BMLS 1981. Mando também cumprimentos para o Alentejo. Há uma parte de mim que é do Alentejo, do Baixo Alentejo, portanto, aproveito e mando também cumprimentos. E toca aqui num aspecto muito importante, que era, desconhecia que os Estados Unidos e a União Europeia têm um embargo à Síria. A ser verdade, agora entendo a resposta de ajuda à Turquia, não a resposta de ajuda à Síria. É extremamente lamentável isso, mas a verdade é que a União Europeia e os Estados Unidos, perante a impossibilidade de aprovar sanções no Conselho de Segurança contra a Síria, conhece também o processo da Síria, lá está, uma vez mais, porque também o acompanhei, tenho vindo a acompanhar, também o investiguei, e posso dizer que aquilo que a Rússia e a China sempre propuseram para o conflito na Síria foi a resolução pela via diplomática. Os Estados Unidos e a União Europeia sempre tiveram uma posição de apoiar a oposição, que muitas vezes a oposição era a Al-Qaeda na Síria, a Jabhat al-Nusra, a frente al-Nusra na Síria, era a antiga Al-Qaeda, que ganhou um novo rótulo de propósito, porque do ponto de vista comunicacional era mau continuar a vender cá para fora que, para todos os efeitos, o Ocidente estava a apoiar a Al-Qaeda diretamente na Síria. Portanto, propuseram-lhes um rebranding, digamos assim, portanto, uma mudança de marca, e aí estão eles. Mas a verdade é que existe um embargo à Síria, porque, uma vez mais, o objetivo é ingerência, é afastar Bashar al-Assad do poder, e perante a falta de capacidade para o fazer, aquilo que Estados Unidos e União Europeia fizeram é tão simplesmente como, então vamos cortar todo o tipo de ajuda e vamos dificultar ainda mais a vida de um país que já tem a vida difícil, para ver se desta forma Bashar al-Assad sai. Portanto, é tão simples quanto isto. Portanto, a União Europeia e os Estados Unidos, nesta matéria, são uma absoluta vergonha, porque, e não só, é que temos também os Estados Unidos na Síria, em territórios que são sírios, temos os militares dos Estados Unidos a proteger áreas do Kurdistão sírio e que estão a aproveitar-se exatamente do petróleo existente naquele território e de outro tipo de bens alimentares para poderem fazer, de certa forma, negócio com isso. Portanto, isto também está mais do que documentado, para vocês verem, de facto, quem é que verdadeiramente ocupa, quem é que causa aqui algum tipo de problemas a nível internacional. Muito bem.
E eu para já ficava por aqui com este direto, acho que não vale a pena estarmos a aprofundar muito mais, espero ter-vos deixado uma ideia, umas luzes sobre a política turca, a posição do presidente Recep Tayyip Erdogan, da oposição também, e de que forma é que este sismo pode ter um impacto decisivo nas próximas eleições na Turquia. Aguardemos então pelas próximas notícias e vamos ver também até que ponto é que conseguimos ter mais novidades relativamente a este tipo de incidente, mas voltarei mais tarde e para breve com a questão da Ucrânia também, ou de qualquer outra realidade, se assim se justificar. Eu agradeço desde já a presença de todos neste direto, agradeço a todos aqueles que fazem os contributos financeiros, todos aqueles que fazem através de PayPal, MBWay, através também do IBAN, ou através mesmo aqui do YouTube e até do Revolut. Agradeço a todos aqueles que colocam o gosto, gostava de pedir que colocassem o gosto, porque ajuda a promover e a divulgar o canal ainda mais, dar-lhe um valor em termos de algoritmo diferente. Agradeço também a partilha que deixam, os comentários e as observações, como viram. Tive de citar aqui alguns e porque não consegui citar todos, mas efetivamente tinham várias observações muito pertinentes. Agradeço as sugestões também que me mandam por WhatsApp ou através de e-mail. Eu ainda não tive a oportunidade de responder a todas, porque tenho andado a mil, e comunico desde já que já iniciei a abertura de, de uma segunda edição do curso Sistema Político na Rússia. Uma terá lugar nos últimos dias de fevereiro, no último fim de semana, por assim dizer. Eu marquei também horários diferentes para tentar dar resposta às solicitações que tive nesse sentido. Portanto, uma delas vai se realizar de 25 a 26, das 10 ao meio-dia, portanto, é sábado e domingo, das 10 ao meio-dia. Portanto, quem não estiver a trabalhar pode ter essa disponibilidade, essa segunda sessão. E quem quiser um horário pós-laboral, quase noturno, portanto, segunda e terça-feira, 27 e 28 de fevereiro, entre as 21 e as 23. Portanto, quem tiver interesse, faça a sua inscrição, abrir novamente estas inscrições. E o meu muito obrigado uma vez mais por tudo e até uma próxima.